Olá, sétimo ano. Dando continuidade ao módulo 2, iremos, como no início do módulo 2, falamos sobre classificação de seres vivos, reficofage, certo? Então, a partir de agora, nós iremos falar sobre o quê? Sobre o primeiro reino do livro, que é da página 221 a 224 que eu vou estar falando. Nós vamos falar sobre o reino animal. Para iniciar, o reino animal, tá? Animalia ou animal, ou metazoa. Esse reino é biologicamente composto de seres vivos pluricelulares. Que é isso? Aqueles seres vivos que têm várias células, tá bom? Eucariontes, porque o seu DNA fica dentro do citoplasma, tá bom? Heterótrofo, porque não consegue produzir o seu próprio alimento, tá? Cujas células formam tecidos biológicos com capacidade de responder ao meio ambiente. Possui tecidos que envolvem ou, por outras palavras, pelos animais. Então, o que acontece? Esse é o reino animalia, definição geral dele. Porém, o reino animalia, ele se divide em vários, tá? Tem várias classes ali. Então, a primeira que nós iremos estudar são os poríferos, ok? Então, esporívos, popularmente conhecida como esponjas do mar. Lembra do Bob Esponja, o Bob Esponja calça quadrada? Ele é um porífero, é uma esponja, tá? Então, como ele é uma esponja, ele pertence a essa classe. Vamos lá? Classificação de poríferos. Os poríferos, primeiramente, eles classificam em três. Calcária. São esponjas calcárias que são Maria, apresentando espécies asnoides, cisnoides, leuconoides. Em seu corpo possui espelículas de carbono de cálcio, tá? Esse carbono de cálcio também, pessoal, é conhecido como ele quando ele é compactado, porque os poríferos, eles vivem em rochas, fixados em rochas. E essas rochas são rochas sedimentares, onde elas são formadas de acúmulos de outras rochas. E muitas das vezes eles vão criando camada. Com milhares e milhares de anos, esse pode se transformar em carvão mineral, pode se transformar em petróleo, gás, tá bom? E tem a xenaclinelida, tá? Popularmente também conhecida como esponja de vidro. As esponjas pertencem a essa classe que habita o mar e grandes profundidades. Suas espelículas são de sílica, formado com alguns casos esqueléticos bem complexos, tá bom? Esse é um tipo de classificação. E nós temos também a Demospongia. Suas películas são de sílica e fibra de esponja que pode habitar tanto em água doce quanto em água salgada. Meninos, o que acontece? Havia, assim, muitas pessoas acreditam que não é o que possível encontrar poríferos em água doce. Raramente se encontra, porém sim, tem uma espécie que vive ali na água doce, tá bom? Então podemos olhar dessa forma. O habitat desse pessoalzinho aí, na maioria das vezes eles habitam em água salgada, tá? Então, sendo raramente, como eu acabei de falar, de água doce. Porém, diversas espécies de esponja, elas vivem em colônias, algumas, muito poucas, de forma solitária, fixando no fundo de mar, em conchas, na areia ou até mesmo em rochas, como eu acabei de falar para vocês. Então, tem muito disso, tá? A estrutura delas. As esponjas, não possuem órgãos, tampouco sistemas, tá bom? E também não apresentam tecidos definidos. Uma coisa que eu quero falar para vocês, o que é isso? Por exemplo, nós seres humanos, nós temos sistema cardiovascular, temos sistema linfático, digestório. Elas não apresentam isso, tá bom? E elas também não possuem coração, fígado, pulmão, não possuem. Essa é uma exclusão desse tipo, tá bom? O seu corpo possui células organizadas por poros que a água penetra na sua estrutura como átrio. Pessoal, dessa mesma água, os poros entram pela água da esponja, saem, essa água, eles são, o coanócito, ele vai o quê? Ele vai controlar a entrada
e a saída de água. E vai retirar dessa água os micro-organismos ou matéria orgânica para poder se alimentar. Ademais, o corpo desses animais é revestido de células achatadas chamadas de epiderme, isso em sua parte externa. Na parte interna, como eu acabei de falar, as esponjas estão revestidas de células de coanócitos, que faz o controle de quê? Da entrada e saída de água para pegar o quê? Se fluxo de água é controlado. Para fazer o quê? Para pegar os micro-organismos e restos orgânicos digeridos ali. Então, o que acontece? Digeridos pelos coanócitos. O coanócito absorve essa água, faz esse controle, absorve a matéria orgânica, os micro-organismos, digere para alimentar as esponjas e joga o restante que não é utilizado fora através dos poros, ok? Esse mesmo sistema ele traz o oxigênio, tá bom? O oxigênio para o interior do animal. E a água eliminada a partir do ósculo é eliminado também o dióxido de carbono. Como todo animal, ele precisa de oxigênio e ele emite o gás carbônico, os poríferos não são diferentes. Ele emite o quê? Ele emite gás carbônico, ele elimina gás carbônico, porque os coanócitos ali faz a digestão celular e ele vai emitir, vai jogar para fora o gás carbônico e vai absorver todo o oxigênio que entra ali na água, ok? Reprodução dos poríferos. As esponjas em específico podem reproduzir de duas formas de acordo com a espécie, sexuada e assexuada, tá bom? Então, aquele que precisa do espermatozoide masculino e feminino e aquela que, por assexuadamente, que não necessita do outro, tá bom? A primeira pode ocorrer por fragmentação, brotamento ou germinação. Eu vou falar sobre cada uma delas agora. Vamos lá. Reprodução assexuada. Fragmentação. Alguns pedaços de esponja se regeneram. Aqui eu coloquei a estrela do mar para vocês entenderem bem em relação a isso. Então, forma um novo indivíduo. Então, cada parte fragmentada que eu retirar da estrela do mar, vai surgir uma nova estrela do mar. E aquela estrela do mar que eu fragmentei, ela vai se autorregenerar, ok? Então, a fragmentação é por partes. Se ela perder uma parte, vai surgir uma nova, o quê? Regeneração. Você pode ver aí pela imagem que das duas partes que foram soltas, eu gerei o quê? Duas estrelas do mar, ok? Vamos lá. Por brotamento. No brotamento, por sua vez, tá? Forma pequenos brotos no corpo das esponjas, dependendo do organismo, alternando e mantendo presas formadas de colônia. Se vocês observar aqui, ó, vou aumentar a tela aqui para nós vermos direitinho. Olha aí, a hidra. Olha o broto nascente, depois o broto crescente, o broto jovem, a hidra adulta e o broto livre. Esse processo de reprodução, ele vai fazer que um broto, a gente acontece muito isso em plantas. Você vai lá e pega uma galinha, por exemplo, a roseira. Você não pega a semente, você pega uma galinha dela e penetra na pele, coloca na terra e vai ali colocando nutriente na terra e vai surgir uma nova roseira. Então é como se você pegasse um pedacinho da hidra e esse pedacinho vai se soltar. Quando ela se tornar adulta, ela libera o broto, formando o quê? Uma nova o quê? Esponja, tá bom? Ok? Vamos lá. Regeneração. O que acontece? As esponjas ela possuem o poder de se regenerar. Nós seres humanos temos isso? Sim. Dois órgãos que eu vou citar: fígado e pulmão. Se você tira parte dele, ele vai demorar a regenerar, mas ele também vai regenerar, ou que seja, ele vai crescer para o tamanho normal. As esponjas ela têm essa capacidade de regeneração. As esponjas possuem o poder de regenerar e significa que os pedaços tirados de uma esponja acabam se tornando um novo indivíduo. Ou seja, uma esponja com um sistema completo é capaz de sobreviver por si mesma, entendeu? Então ela não necessita do outro para ajudar. Então, aqui está bem específico aqui. Eu coloquei uma esponja e cortei ela em 3 pedaços. Ela se auto-regenerou, formando quantas esponjas? Mais 3 esponjas. Então, ela tem essa capacidade de se regenerar,
tá bom? Vamos lá. Reprodução sexuada. Algumas espécies de esponja produzem de forma sexuada, por serem hermafrodita ou com sexo separado. A fecundação ocorre no atrito, dando origem ao estágio larval, e em seguida, do corpo da esponja libera uma larva, tá? A partir do óculo. A larva, ela então é fixada, passada para uma metamorfose, tornando-se uma esponja jovem em desenvolvimento. Metamorfose. Tem a metamorfose completa e a metamorfose incompleta e a semimetamorfose. O que acontece? A esponja, ela faz a metamorfose completa. É o caso da borboleta. A borboleta primeiro é lagarta, depois ela vai se alimentar durante um tempo, depois ela vai para o estágio de pupa. Essa pupa, ela vai passar ali um determinado tempo e vai se transformar em outro ser vivo, entendeu? Que é a borboleta, tá bom? Então, isso é um tipo de metamorfose. Nós chamamos esse tipo de metamorfose completa. E as esponjas também fazem o processo de metamorfose completa. Porém, ela não o que se transforma em outro ser vivo, tá? Ou nós chamamos isso de semimetamorfose. Ela se transforma no mesmo ser vivo, ou seja, em esponja, tá bom? Que é a germulação. A germulação se dá em ocorrência de formação de cápsula e nela os amebócitos, que são revestidos de espongina, e sua estrutura de gêmula, que são revestidas que sobrevivem até encontrar um ambiente propício para começar um novo desenvolvimento. Então ele vai ali se encontrar. Quando ela encontra um local propício para se desenvolver, ela vai o quê? Acabar se desenvolvendo. Olha só, nós temos a figura da reprodução sexuada da gêmula, que é essa aqui, ó, gemulação, ok? Então vamos lá, reprodução sexuada. O espermatozoide sai do óculo, olha só, se você vê aí, ó, ele tá saindo do óculo, tá? Ele carregado pela corrente, porque ele não consegue sozinho, a corrente marinha, a corrente da água que vai o quê? Ajudar a fecundação, penetra em outra esponja pela corrente inalante e são adaptados pelos coanócitos que se transformam até o ovísto. Então, o que acontece? Ele vai passar o espermatozoide, entra no ovísto, que é o óvulo, e vai passar por uma fase larval, e essa fase larval ele vai se fixar, como todas as esponjas ou na areia, ou na rocha, ou em conchas do mar, para formar um novo que? Ser vivo, tá bom? Essa é a reprodução sexuada, tá? Das esponjas. Lembrando que as outras reproduções são assexuadas. Pessoal, muito obrigada. É, espero que vocês tenham compreendido tudo do que eu falei, tá bom? Do que eu expliquei. Dessa vez não teve como eu colocar as atividades propostas do livro para vocês no vídeo, porque eu não sei o que eu fiz com o meu scanner do celular, mas na próxima videoaula, que eu vou estar falando sobre esponjas ainda, eu vou mandar as atividades, ok? Um abraço, um beijo para todos, tá? Sétimo ano.